Olá, estamos iniciando a programação do ano de 2013 e este é o primeiro programa, O Tema é Direito, deste ano. O nosso convidado para hoje é Sandro Meiners. Sandro Meiners é professor de Direito Penal, meu colega de cadeira aqui na Unifra, nós dois licionamos praticamente a mesma matéria para turmas diferentes, e é o delegado de polícia titular da DEFREC, não é? Da DEFREC. E que neste episódio recente da tragédia da Boate Kiss tem trabalhado também juntamente com outros delegados nesse episódio. Nós escolhemos convidar o delegado Sandro Meiners para este nosso primeiro programa exatamente pela necessidade que a população tem de conhecer maiores detalhes sobre os aspectos legais do inquérito. Então, nós não vamos abordar o inquérito da Kiss. Nós vamos ter uma conversa aqui, uma conversa sobre o inquérito em geral, como funciona o inquérito, qual é as atribuições da polícia no inquérito, quais são as atribuições do Ministério Público no inquérito, se o juiz pode interferir no inquérito, como é que nasce o inquérito e como é que termina o inquérito. E para com isto, você que está nos assistindo, ao final do programa tem uma ideia, diante de todas as notícias que já ouviu, sobre também, por que não dizer, alguma ideia mais próxima das questões envolvendo a tragédia do dia 27 de janeiro. Meu amigo Sandro, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui nesse programa. Nós já o recebemos no ano passado e hoje estamos aqui para falar sobre o inquérito policial. A primeira pergunta que eu faço, Sandro, é como é que a autoridade policial inicia o inquérito? Por que ela inicia o inquérito? O que leva a iniciar o inquérito? O que ela precisa para iniciar um inquérito de qualquer crime? Seja furto, seja roubo, seja homicídio. Bom, em primeiro lugar, gostaria de saudar meu colega Sérgio Blatz, amigo, e dizer que é um prazer mais uma vez retornar a esse programa aqui na TV Unifra para poder trazer essas informações acerca do inquérito policial, da feitura do inquérito policial, da imprescindibilidade ou não dessa peça na estrutura processual vigente hoje no Brasil. E queria dizer, para responder a primeira pergunta, que essa questão do inquérito policial, toda vez que a autoridade policial, o delegado, recebe uma notícia de um fato delituoso ou com características de preencher os requisitos de um fato criminoso, é imprescindível que o delegado, para que comprove este fato, então, instaure um procedimento. O procedimento a ser instaurado é o inquérito policial, que é a peça vigente no nosso Código de Processo Penal, que permite, então, buscar, coletar os indícios de autoria e comprovar que o fato realmente aconteceu. A questão da materialidade delitiva, que em alguns crimes que não deixam vestígios, por exemplo, é um pouco mais complexo, porque vai ter que buscar a comprovação do fato através, por exemplo, da prova testemunhal. Mas é importante destacar que toda vez que nós tivermos essa notícia do fato, pode ser até uma denúncia anônima. Se ela tiver adminículos mínimos, indícios mínimos que apontam a fumaça de um fato delitivo, é imprescindível, e aí eu vou dizer mais, é até obrigatório, pelo princípio da obrigatoriedade dos crimes de ação penal pública incondicionada, que são a imensa maioria dos crimes hoje existentes na legislação brasileira, que obriga o delegado a fazer a instauração e a consequente apuração desse fato. Se o fato for devidamente apurado, aí sim se toma providência no sentido de responsabilizar ou apontar a responsabilidade a partir do indiciamento de alguém. Quando o fato não é comprovado, e aí eu vou dizer uma coisa que eu disse há um tempo atrás, até na análise de um artigo que foi elaborado por uma acadêmica que eu orientei, no qual o nobre colega estava presente, em que nós tratamos sobre a questão do inquérito policial, e ele funciona, de certa forma, como um filtro, a meu juízo, que evita, por exemplo, a existência até de demandas inócuas, ou seja, ele pode, em determinado momento, servir como um anteparo de análise do fato para evitar que, em juízo, cheguem fatos que não tenham a menor lógica ou relevância no âmbito penal. Bem, o inquérito policial ele é concluído com um relatório. E nesse relatório, o delegado pode ou não indiciar alguém, ou alguns. Onde está a diferença entre o relatório e o indiciamento propriamente dito?
Bom, na verdade, o relatório é a peça de conclusão do inquérito policial. Todas aquelas provas ou elementos de prova que são relevantes dentro do contexto, dentro do procedimento elaborado, elas vão ser destacadas nesse relatório para dizer o seguinte: a prova testemunhal que foi relevante, a prova pericial que foi relevante, quais os nexos que ligam prova testemunhal com prova pericial e que podem apontar, então, os chamados indícios de autoria. Veja bem, não há necessidade que o delegado lá no relatório conclua tenha uma autoria definida, cabalmente comprovada. Se ele tiver lá indicativos que apontam a autoria de um fato a alguém, mesmo que não exista uma certeza, isso já serve vamos dizer assim, de um anteparo, né, de um suporte, para que ele possa, então, indiciar. A diferença de indiciamento e a questão do relatório. O indiciamento pode ser feito no relatório. Os casos mais complexos, com provas que são mais, vamos dizer assim, às vezes tem dúvidas, às vezes tem uma certa ambiguidade, às vezes tu tem provas caminhando em sentidos contrários, colidindo, inclusive, quanto aos seus fins. Quando isso acontece, normalmente o indiciamento só é possível, só é viável no momento do relatório, em que se faz mais uma análise, aí assim analisando tudo aquilo que foi levado ao inquérito policial, e aí se pode apontar a autoria ou não de um fato. Quando essa autoria é extrema de dúvidas, ela é tranquila, ela surge já desde o primeiro momento do fato, não há dúvida nenhuma, já se pode fazer o indiciamento durante o curso do inquérito policial. Eu posso fazer um termo de indiciamento, o investigado já vai ser cientificado de toda a acusação que pesa sobre ele e ele já sabe, mesmo sem ter sido concluída a investigação, que ele foi apontado, está indiciado, e aí ele pode, inclusive, aí uma fase importante, ele já pode fazer uma defesa antes mesmo do Estado oferecer uma acusação formal contra ele, porque ele já pode buscar as provas que ele entende necessárias para fazer a sua mais ampla defesa no processo que está por surgir, que está por vir, que ainda vai depender do Ministério Público oferecer ou não a denúncia. Nesta linha, digamos assim, ao delegado de polícia, o que parece mais correto é indiciar sempre que há alguns sinais que possam levar à denúncia ou deixar de indiciar? Quer dizer, qual seria o ponto de equilíbrio nessa questão? Eu deixo de indiciar alguém e o Ministério Público poderá denunciar quem não foi indiciado. Exatamente. No seu ver, a falha maior é não indiciar quem pode ser indiciado ou indiciar quem não será indiciado? Bom, em primeiro lugar, o raciocínio que eu faço, o raciocínio que eu costumo fazer nessas questões é assim: eu trabalho com a teoria do crime, ou seja, eu verifico no fato se eu tenho todos os requisitos do fato típico, se eu tenho lá uma conduta que é dolosa, culposa, se é uma ação ou omissão que são atentatórias a um bem jurídico protegido pela legislação. A questão de eu ter ali um resultado jurídico relevante, que eu tenho que analisar essa questão. O nexo causal e a previsão típica, ou seja, a tipicidade, a formalização do tipo penal. Eu faço essa análise. Por quê? Porque se de repente em algum desses momentos eu visualizar a inexistência de um desses requisitos, eu me sinto impedido já, num primeiro momento, de fazer o indiciamento. Ainda mais, dependendo do caso, quando nós temos uma causa de exclusão de ilicitude que está escancarada nos autos, ela é induvidosa. A meu juízo, é um abuso até proceder ao indiciamento, porque daqui a pouco o indiciamento feito pela polícia leva o Ministério Público até a uma denúncia em relação à pessoa, e aí a pessoa acaba respondendo no processo até de uma forma indevida, até faltando uma justa causa até para a ação penal. Isso pode acontecer, e eu já vi acontecer isso em casos práticos. Basta buscarmos na jurisprudência, vamos ver que algumas pessoas foram, com certeza, processadas de forma indevida, desde o princípio. Quer dizer que o Ministério Público também, eventualmente, comete o equívoco de denunciar alguém que não tem elementos suficientes para prosseguir o processo. É bem possível, sim. É bem possível que sim, isso acontece. Vou dizer por quê. Tanto a polícia quanto o Ministério Público, eles atuam sob um princípio que é o princípio do indubio pro societá. Na dúvida, indicia o delegado, na dúvida, denuncia o promotor. Enfim, os dois têm essa liberdade, essa discricionariedade dentro da sua atividade laboral. O que acontece nos casos práticos? Nos casos não tão rumorosos, nos casos não tão midiáticos, nos casos não tão com conotação publicitária, que tem grande repercussão pública, nós vamos ver o seguinte, que no trivial, muitas vezes isso acontece. Esse é do cotidiano. Na dúvida,
está indiciado, na dúvida está denunciado. Nos casos em que eles têm uma conotação maior, em que há um olhar da sociedade sobre o fato, obviamente que as coisas às vezes mudam. Às vezes se tem um cuidado maior em relação a alguns detalhes, às vezes se tem uma atenção maior. Eu acredito, e isso é uma posição minha, que se eu tiver os requisitos do crime, eu tenho a obrigação de indiciar. Porque aí eu tenho, em tese, a formatação do crime, a adequação do fato à norma, com os seus requisitos mínimos, e aí eu tenho essa obrigação de apontar. E entendo que o Ministério Público, ao ver uma situação similar a essa, também tem a obrigação de denunciar. Eu não posso querer, e aí eu acho que cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho, cada um dentro da sua atribuição legal ou competência legal. Por exemplo, se eu visualizar ali que tem indícios e eu não indiciar, daqui a pouco a minha discricionariedade está afastando alguém do campo de responsabilidade por um juízo exclusivamente subjetivo meu. Sim, correto. E o Ministério Público faz o mesmo. Quem tem que defender dentro do processo, quem tem que fazer uma defesa, externar uma opinião e afastar isso, quando isso é evidente, primeiro é o trabalho da defesa construindo essas posições dentro do processo. Mas quem tem que dizer isso é o juiz ao final do processo. É ele que tem o cajado para tomar as decisões e dizer quem infringiu ou não a lei e quem merece a responsabilização penal. Pois bem, nós estamos terminando o primeiro bloco. Eu estou entrevistando o Dr. Sandro Meiners, que é professor de Direito aqui na Unifra, professor de Direito Penal, e também é o delegado titular da DEFREC Santa Maria. Este é o Tema é Direito, o programa que vai ao ar nas segundas-feiras, às 11h30, com reprise e na madrugada, logo adiante, às 0h30. Ele também está disponível no canal YouTube, no canal Unifra Online. Nós voltaremos logo em seguida, tratando da questão da mídia, da repercussão, até que ponto a mídia e a repercussão de um crime influem nas investigações. Fique conosco e voltamos em seguidinho. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o delegado Sandro Meiners, tratando sobre o inquérito policial. E no primeiro bloco do Tema é Direito, nós adiantamos que nós iríamos conversar sobre a mídia e o inquérito policial. E também sobre a pressão popular sobre a polícia, sobre as investigações em determinados crimes, como especificamente agora este rumoroso caso da Boate Kiss. Então eu pergunto, Sandro, até que ponto a mídia colabora ou atrapalha com as investigações? Agora, recentemente, saindo um pouquinho da Kiss,
teve esse rapaz, o matador dos taxistas, que parece que já foi preso neste momento que nós estamos gravando. Exatamente. Né? A participação da mídia, ela traz benefícios, ela atrapalha ou às vezes atrapalha e às vezes beneficia? Na verdade, essa experiência do caso da Kiss, ela foi bastante produtiva por várias razões. Primeiro, logo após o fato que aconteceu, nós fomos invadidos, a cidade de Samaria foi invadida por repórteres do mundo inteiro. E nós tínhamos um batalhão de repórteres investigando o mesmo fato que a polícia investigava. Em um determinado momento, isso era uma pressão imensa. Que nós não conseguimos praticar as diligências, realizar os atos, sem que um repórter estivesse assodando o trabalho, seja do delegado, seja do escrivão ou inspetor. Mas, ao mesmo tempo em que isso atrapalhava, incomodava e gerava uma pressão, porque ao mesmo tempo em que quanto mais a imprensa badala, trabalha, dá ênfase àquele assunto, maior é a pressão que recai sobre os ombros de quem tem a obrigação de investigar. Mas, ao mesmo tempo que isso acontecia, tinha uma coisa muito interessante. Eles traziam muitas informações, como tinham muitas pessoas em campo buscando notícias, buscando informes. Nas coletivas que nós realizávamos, nós optamos por falar num único momento do dia com a imprensa, nós verificamos que chegavam perguntas, indagações sobre os fatos, e essas perguntas que chegavam, elas traziam informações que nós não tínhamos ainda compilado no inquérito. Então, nós buscávamos essas informações, nós corríamos atrás delas, falávamos com o repórter depois da coletiva, pegávamos a informação e, imediatamente, uma equipe ia a campo, independentemente do horário do dia, para buscar essas informações. Então, tinha um aspecto positivo, que era o aporte de informações, um grande aporte de informações, e tinha um aspecto negativo, que era a pressão, a impossibilidade de realização de qualquer ato em sigilo. Nossa investigação, ela, pelas circunstâncias, ela acabou com a possibilidade de sigilo e criou aquela questão de publicidade do inquérito. Com base nisso que estava acontecendo, nós deliberamos que nós não faríamos um inquérito sigiloso, ou seja, sigilosas seriam as diligências até a sua materialização. No momento em que nós materializávamos aquelas informações nos autos, através de prova testemunhal, principalmente, nós já passávamos algumas informações para a imprensa. Essa simbiose do trabalho de troca de informações entre polícia e imprensa, ela foi muito significativa. Eu acho que ao final do conjunto todo ela foi produtiva, da forma como isso aconteceu. O trabalho da imprensa foi muito sério nessa questão. Pouquíssimas vezes se viu alguma informação que não foi revelada por nós ou dita por nós acabar sendo colocada em algum veículo de comunicação atribuindo a autoria à polícia. Então, e um fato novo, eu não sei se é novo ou não, mas pelo menos ele surgiu agora, neste caso da investigação da Kiss, que é a interação da polícia com as redes sociais, em especial Facebook, Twitter, em que a polícia também buscava ali algumas informações que circulavam e foram atrás dessas investigações, né? Exatamente. Foi muito interessante isso. O colega Marcelo, ele está muito presente nas redes sociais, ele faz muitas incursões nas redes sociais, posta muitas coisas. E a partir dessas postagens, dessa vivência naquele mundo virtual ali, ele recebeu um aporte muito grande de informações através das redes sociais. E muitas dessas informações, elas se confirmaram e elas foram depois levadas ao inquérito policial. E mais, teve um caso, apenas exemplificativo, em que uma pessoa gravou um vídeo e colocou no YouTube. Quer dizer, nós, através do YouTube, chegamos a essa informação, essa pessoa depois foi ouvida e virou uma testemunha do inquérito policial, fazendo uma série de denúncias. Obviamente que a gente tem que cuidar quando essas denúncias chegam, primeiro para confirmar, elas têm que ser corroboradas. Mas é importante que a informação chegou através da internet. Então, eu acho que nesse caso, realmente, o trabalho ou da mídia e essa vivência atual das novas tecnologias, da questão da internet, elas são muito importantes, né? A troca de informações, inclusive com especialistas de algumas áreas que nós buscamos essas informações, foram feitas através da internet, não precisou nem de contato pessoal, nós trocamos informações, recebemos algumas análises técnicas, as próprias perícias, no primeiro momento, quando elas chegaram para nós, chegaram através de e-mail, não através do documento físico. Enfim, isso deu uma brevidade em alguns momentos para a investigação, agilizou, deu celeridade em alguns procedimentos, e em outros ele viabilizou que as pessoas informassem, e é melhor, e veja bem, a rede social, a internet, o e-mail, acaba sendo um veículo melhor de informação do que a própria denúncia, porque quando as pessoas telefonam, elas não se identificam através de um telefonema, mas pela rede social acaba deixando um rastro que permite que a gente chegue até a pessoa e confirme a informação, inclusive leve essa pessoa para dentro do inquérito policial. Agora, um aspecto crítico em relação ao inquérito policial,
não é de que hoje, constitucionalmente, todas as pessoas são não culpadas até o julgamento condenatório em definitivo. E hoje está se vendo, não só neste caso, como em todos os casos de alguma repercussão, em que pessoas têm os seus nomes expostos quando ainda não estão sequer indiciadas ou logo depois de indiciadas. Isto não pode trazer uma ideia, e esta é uma questão que eu quero fechar aqui em cima da questão da Kiss, né, de que as pessoas entendam que o inquérito policial é, ao fim e ao cabo, a grande punição para os culpados, porque depois disto, quando entra na fase judicial, a tendência é que o processo se prolongue, o processo se esmaeça. Mas para a opinião pública fica aquela ideia inicial do inquérito. Mesmo que o cidadão venha a ser absolvido ao final, a ideia, a condenação pública, que esta talvez às vezes seja pior do que aquela condenação a uma pena imposta pela legislação, ela já foi imposta, né? Como é que se trabalha com isto para também proteger eventualmente o inocente? Bom, essa questão, esse caso, ele é um caso completamente excepcional, atípico, que não tem parâmetro. Normalmente, nós não costumamos fazer essa publicidade toda do procedimento. Normalmente, as pessoas só sabem de um resultado de uma investigação quando há presos, ou preventivamente, ou prisões em flagrante, enfim, com situações em que a investigação ela já caminhou e ao final somente se é relatado alguma coisa para prestar contas à sociedade, porque infelizmente ou não, ou felizmente, cabe à polícia também fazer uma prestação de contas da sua atividade, né? Nós temos que mostrar para a população como nós estamos trabalhando. Porque senão também vai parecer que a polícia é conivente ou que a polícia pode estar inclusive mancomunada, ou coisa parecida. Exatamente. Se nós tivéssemos feito esse inquérito em sigilo, em segredo, nós teríamos um sério problema. A sociedade certamente colocaria um ponto de interrogação sobre o que nós faríamos, geraria um clima de desconfiança, acreditando que esse comportamento seria para beneficiar agentes públicos, seria para aliviar responsabilidades, seria para não apontar responsabilidades. Então, nós ficamos premidos por essa situação, não tínhamos muita alternativa. Quando nós concluímos a investigação, era absolutamente impossível as conclusões não serem exteriorizadas, não serem publicizadas. Então, nós fizemos uma opção. Pode criar um estigma? Pode criar um rótulo e a pessoa pode ser absolvida. Nós procuramos a todo momento dizer, olha, nós apontamos o inquérito policial, há indícios da prática criminosa, mas nós não dissemos, em nenhum momento, a gente tentou deixar isso claro, talvez seja difícil para todas as pessoas compreenderem exatamente o que significa um indiciamento, o que significa uma denúncia e o que significa uma condenação, né? Mas nós tentamos deixar isso muito claro para que a população soubesse que, naquele momento, nós estávamos apontando a existência de indícios criminosos. Não necessariamente que as pessoas cometeram esses crimes, até porque para cometer o crime é mais que a conduta, é preciso comprovar todos os requisitos e isso só quem vai fazer é o juiz ao final do processo. E nesse caso em específico, quem vai decidir isso é a própria sociedade. No caso, nós estamos trabalhando com homicídio doloso qualificado. Nós apontamos uma qualificadora, o Ministério Público apontou mais uma, apontou duas qualificadoras. Quem vai decidir esse caso é o Tribunal do Júri da Comarca de Santa Maria. É a sociedade julgando membros da sociedade que, de certa forma, cometeram fatos graves, são responsáveis por fatos graves que geraram 241 mortes. Nós estamos nos encaminhando, lamentavelmente, para o final do programa. Mas eu queria fazer uma última pergunta para nós encerrarmos nesses 2 minutos que nos restam. Porque a ideia que passa é de que, terminado o inquérito, se alguém se safou, ele está fora. Quando, na verdade, o término do inquérito não significa necessariamente a investigação e a constatação eventual de novos crimes ou novas autorias, não é verdade? Com certeza. Quando nós temos e aí nós estamos investigando o quê? Uma coisa para deixar bem claro, nós estamos investigando o incêndio, as causas do incêndio e as consequências dele. Para que nós verificássemos as causas, nós tínhamos que ver os fatos que concorreram no momento da conduta e os fatos antecedentes, que de alguma maneira ou de outra colaboraram para o resultado. E os fatos posteriores de gente que atrapalhou as investigações. Exatamente. E aí, numa sequência, quando o inquérito é instaurado, quando o procedimento apuratório começa a tramitar, às vezes há comportamentos que atentam para a finalidade de apurar o fato da forma mais completa.
uma pessoa que falta com a verdade no depoimento, uma pessoa que frauda um documento. Isso tudo é relevante porque são crimes que atentam contra a administração da justiça. Para que se possa fazer justiça, é preciso que todo mundo colabore e que todo mundo se comporte de uma forma adequada. Quando alguém burlar essas questões, fraudar, inventar, mentir, ocultar, enfim, ela está assumindo uma responsabilidade consequente em relação àquele fato. Embora não tenha relação direta com o evento, ela tem um vínculo porque aconteceu em decorrência daquele evento. Correto. Então, esse foi uma primeira preocupação. Só que durante a nossa investigação começam a surgir outros fatos. A polícia começa a tomar ciência de outros fatos que são correlatos, alguns fatos que são acessórios, que não aconteceram, às vezes não foram imprescindíveis ou não concorreram para aquele resultado, mas são comportamentos que também atentam contra a lei. Quando isso acontece, e por uma questão que esse inquérito ficou monstruoso, porque 13 mil páginas, 850 depoimentos, isso é uma coisa estrondosa. Então nós optamos por quê? Fazer instaurações separadas e proceder a outros inquéritos policiais para apurar esses fatos que foram chamados de satelitários, de fatos que aconteceram, não têm uma correspondência direta, mas de alguma maneira necessitam ser apurados. E mais, o Ministério Público está fazendo algumas requisições de diligências. Nestas diligências podem surgir novos indícios ou indícios de outras pessoas que não foram apontadas no primeiro momento, mas que têm algum envolvimento no fato. E isso acontecendo, elas podem ser indiciadas, é possível ao Ministério Público aditar a denúncia, acrescentar essas pessoas ou fatos àquela denúncia, ou até, por uma questão de análise ou de tramitar do processo, pela fase em que já se encontrar o processo até o atendimento dessas requisições, fazer uma nova denúncia, cindir esse processo, e aí teríamos dois processos relacionados ao mesmo fato, ou apurando o mesmo fato delitivo. Muito bem, chegamos ao final do programa. Teríamos mais questões a fazer ao delegado Sandro Meiners, mas o tempo não nos permite. Mas eu creio que nesta meia hora de conversa, nós conseguimos transmitir ao nosso telespectador uma ideia clara do que é o inquérito, como é que funciona o inquérito e, no caso específico, como funcionou o inquérito do incêndio da Boate Kiss. Este nosso programa, ele vai ao ar novamente em reprise, logo mais às 0h30. E todas as segundas-feiras, neste horário, neste mesmo canal, nós estamos com O Tema é Direito. E você também pode assistir na íntegra este programa através do canal do YouTube, na Unifra Online. Canal Unifra Online no YouTube, você assiste a integralidade desse programa. Sandro, muito obrigado pela tua presença mais uma vez e esperamos contar contigo mais algumas vezes, porque este assunto, assim como o inquérito, ele também vai dar alguns satélites aí e nós teremos que voltar a conversar. Muito obrigado. Com certeza, o prazer foi meu.